Olá, tudo bem? Eu me chamo Diego Moreira e hoje eu quero te mostrar nesse conteúdo como você vai aprender a desenvolver um Mini Data Logger. Mas afinal, o que é um Mini Data Logger? O Mini Data Logger ele é um dispositivo bastante utilizado quando você necessita armazenar dados ou informações de estado de sensores ou algum estado on-off que ocorre em tempo real, ou seja, você consegue avaliar como um determinado sensor o sinal dele se comportou ao longo do tempo. Então eu consigo avaliar como o meu sinal de tensão, de corrente, de temperatura se comportou ao longo do tempo e eu consigo obter uma determinada conclusão com base naquele comportamento do sinal. Então, para isso, eu quero te mostrar por partes como eu vou implementar diversas funcionalidades para que eu possa construir um Mini Data Logger. Então, eu te convido a fazer parte dessa série, porque vão vir muitas coisas importantes sobre conceitos de programação em Arduino para que você consiga desenvolver o seu próprio, utilizando apenas os recursos do seu Arduino. Então, agradeço a você por ter chegado até aqui. Eu me chamo Diego Moreira e eu agradeço muito se você vier fazer parte do nosso grupo no WhatsApp e também eu vou deixar links aqui de descontos da loja Usina Info para que você possa obter os seus próprios kits de Arduino com desconto, já que você é inscrito aqui do nosso canal. Então vem fazer parte e agora vamos compreender como nós iremos desenvolver o nosso próprio Mini Data Logger. E agora, para que você possa compreender, vamos entender as duas funcionalidades implementadas nesse projeto. Então veja que aqui na linha 1 e linha 2 eu já fiz a inclusão de duas bibliotecas, que é a biblioteca do elemento LCD e da memória EEPROM interna do nosso chip Atmega 328P. Então, em seguida, eu fiz aqui a declaração de um objeto LCD e eu informei onde estariam conectados os pinos do meu Arduino no LCD. Então, veja que eu configurei os pinos 2 e 3 para que eles ficassem conectados respectivamente no pino Register Select e no pino Enable. Logo em seguida, eu disse que os pinos 4 até o 7 estariam conectados nos pontos D4 até o D7 respectivamente. Após isto, eu fiz aqui uma definição para definir um nome para um número. Então eu disse o seguinte, que todo valor 8 ele pode ser chamado de pino botão grava, pois é no pino digital 8 que eu vou conectar o botão para gravar os dados. Já o número 9 ele foi definido como um nome de pino botão mostra, pois é no pino digital 9 que eu vou configurar, eu vou conectar o meu botão para mostrar os valores. Já o valor 100 eu chamei ele com o nome de main_count, pois é nessa posição que eu vou armazenar a última posição que eu parei de gravar, pois caso ocorra uma falta de energia ou você desliga o seu projeto, é interessante que você grave onde você parou, porque senão, se você ligar novamente o equipamento, ele vai começar da posição 0 e ele vai sobrescrever os dados que você já vinha escrevendo. Então, para evitar isso, a gente grava aqui na posição 100 da nossa memória, onde a gente parou, e quando a gente liga o equipamento, ele vai lá e pega a posição que a gente parou e recomeça daquele ponto. Então veja que é algo bem simples e só lembrando que esse código eu deixei aqui na descrição do vídeo, então você pode acessar a descrição, tem um link e você vai conseguir ter acesso a essa primeira versão de código para que você possa implementar e desenvolver novos projetos a partir daí e também acompanhar a evolução desse projeto. Pois bem, já na linha 10 até a linha 12, eu declarei várias variáveis. E entre essas variáveis, veja só, eu declarei duas variáveis do tipo booleana chamada estado mostra e estado grava igual a 0. Ou seja, o que são essas variáveis? São as variáveis que irão armazenar o estado dos botões de mostrar o valor e de gravar o valor. E essas variáveis vão nos informar qual era o estado anterior que o nosso botão estava, ou seja, se ele estava pressionado ou solto. E isso vai evitar que a gente fique entrando diversas vezes em uma determinada posição do nosso código para executar vários comandos. Então, fique tranquilo que você já vai entender. E se você não entender bem esse conceito, eu vou deixar aqui um link que está aparecendo aqui no card agora e o link na descrição do vídeo para que você entenda esse conceito de estado. Que basicamente o estado serve para que você execute um conjunto de comandos quando você pressionar o botão apenas uma única vez, ou seja, ele só vai entrar naquele ponto uma única vez e só vai entrar novamente quando você soltar o botão e pressionar novamente. Basicamente é isso. Então, veja o card aqui
e acesse na descrição o link para que você tenha acesso e compreenda alguns exemplos que eu já fiz, aplicações de variáveis e estados. Já na linha 11, eu coloquei aqui a nossa variável botão grava, que é a variável que vai armazenar o estado do botão de gravar, ou vai ser 0 ou vai ser 1. Já a variável botão mostra valor é a mesma coisa, só que ela vai armazenar o estado do botão para mostrar os valores. Então, ou ela vai ser 0 ou ela vai ser 1. Se for 0, é desacionado e 1 é botão acionado. Pois bem, a próxima variável é a variável chamada byteCount igual a 0, ou seja, a variável byteCount ela vai servir para contar a quantidade de valores que já foram gravados. Ou seja, quando eu pressionar uma vez, esse count ele vai para 1, indicando que eu já gravei um valor. Se eu clicar 2 vezes, ela vai para 2, e assim sucessivamente. Ou seja, ela conta a quantidade de vezes que eu já gravei informações no meu código. Já a variável signedInt referência igual a 0 é uma variável que já eu vou te explicar qual é a funcionalidade dela. Nesse momento talvez fique muito confuso para você, então vamos para a função setup, onde eu faço todo o setup, toda a configuração do meu projeto. Então veja que aqui eu já tenho um for, onde eu faço aqui uma interação da variável pinos inicializada com 2 até um valor de condição que seja menor do que 8, ou seja, ela vai de 2 até 7, ou seja, eu estou configurando os pinos de 2 até 7 aqui nesse for como saídas. Por quê? Porque eu disse aqui em cima que eu vou utilizar os pinos 2 até 7 do Arduino para se comunicar com o LCD. Então preciso configurar todos como saída. Então por isso que eu faço isso aqui num for para não ficar várias linhas de pmode. Então eu já aproveito e deixo o código menos complexo. Agora vamos olhar aqui para pmode. Eu chamei aqui pmode, pino, botão grava. Que número é esse? Pino, botão grava é o 8. Então pino 8 está no modo de entrada e o pino 9 está no modo de entrada também. Já aqui no nosso potenciômetro ou no nosso sensor, a gente configurou o pino A0 como entrada, já que ele vai funcionar como entrada analógica, então é interessante sempre configurar como entrada. Na linha 28, eu faço a inicialização do meu LCD, ou seja, o start. Eu informo que eu estou inicializando e que eu vou trabalhar com LCD de 16x2, 16 colunas, 2 linhas. Já na linha 29, é aqui que eu quero que você observe e compreenda tudo o que eu fiz. Veja bem, é aqui onde está, digamos assim, a parte principal do código. Lembra que eu falei que a variável count ela é utilizada para armazenar a quantidade de vezes que eu gravei as informações? Ou seja, se eu já gravei 2 informações, a minha variável count vai ter um valor 2. Então o que é que acontece? Falei para você que dentro da posição main_count é utilizada para armazenar a quantidade de vezes que eu já gravei a informação. Ou seja, se eu já gravei 2 vezes, significa dizer que eu estou na posição 2, eu parei na posição 2. Então, quando eu ligo aqui o meu equipamento, ele vem na função setup e diz o seguinte, ó, EPROM, eu quero ler um valor seu referente à posição main_count. Quem é main_count? Main_count é a posição 100. Me retorne o valor que está na posição 100. Eu quero ler este valor da memória EPROM que está na posição 100. Se tiver o valor 2 lá, significa dizer que eu gravei 2 valores e que eu parei na posição 2, ou seja, ele vai me retornar o valor 2. Isso evita, como eu falei, que você, ao começar a gravar, você grave do 0, porque senão você vai sobrescrever os dados. Então, você começando do 2, significa dizer que você vai manter os dados de onde você parou e você vai começar a escrever novos dados na tua memória. Beleza? Então, é muito simples isso. Então, ele vai retornar o ponto onde você parou. Eu vou até deixar aqui no card aqui uma aplicação que eu fiz em um vídeo anterior e vou deixar também o mesmo link aqui na descrição para que você tenha acesso. E agora aqui em LCD Clear eu faço só limpar a tela do meu LCD para que eu comece com a tela limpa. E já em Void Loop, veja só, eu venho aqui na variável signedInt valor, que eu vou ler um valor de 10 bits e mando ler o valor referente à entrada analógica, ou seja, o valor que está lá no meu potenciômetro. Então ele vai ler, só que em seguida eu estou fazendo aqui a execução de uma função de mapeamento. Por que eu estou fazendo a execução de uma função de mapeamento? Observe que eu estou pegando aqui o valor que está armazenado na variável valor, estou mandando ele mapear esse valor, que pode ser entre 0 e 1023, para um valor que fique no intervalo de 0 a 255, ou seja, para um valor de 8 bits. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque a nossa memória da nossa EPROM ela tem um tamanho de 8 bits, ou seja, cada
espaço tem 8 bits. Então, não consigo guardar um valor de 10 bits em um local de 8 bits. Então, para isso, eu estou fazendo esse programa de uma forma mais simples. Depois eu vou lhe explicar como é que você consegue armazenar um valor de 10 bits. Tá? A gente vai quebrar esse valor em duas partes e gravar em duas posições de memória. Mas agora vamos pensar na simplicidade e entender a lógica. Esse valor vai ficar entre 0 e 255, ou seja, 8 bits. Eu consigo armazenar em uma única posição de memória e esse valor mapeado vai retornar para a nossa variável mapa. Então veja como é simples. Eu guardei esse valor na variável mapa. E agora tem essa condição aqui que vai servir para apresentar esse valor lido na tela do nosso LCD. Aí você deve estar se perguntando, para que serve essa condição? Pois bem, vamos entender uma coisa. A execução do código dentro de um microcontrolador, ela executa de uma forma muito rápida. Ou seja, é tão rápida que na apresentação desses valores, dessas mensagens, às vezes você não consegue ver o valor que está sendo apresentado devido à velocidade que ele fica apagando o LCD e mostrando esse valor, certo? Porque aqui nessa linha, veja só que eu apago a linha 2 do LCD e mando mostrar o valor logo em seguida. Então esse processo de apagar e mostrar, você não consegue enxergar o valor. Então para evitar isso, olha só o que foi que eu fiz. Eu fiz uma condição para que ele só mostre o valor quando ocorrer uma alteração nesse valor para um valor de 5 valores a mais ou 5 valores a menos do valor que eu estou agora. Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que eu li aqui um valor 100. Então ele vem aqui, ó. 100 é maior ou igual a referência mais 5. Quanto é que é referência? Referência, a gente viu que ela inicia com 0. Então 0 mais 5. Isso aqui é verdade? Sim. 100 é maior que 5. Ou 100 é menor do que 0 menos 5? Não. Nesse caso, apenas essa condição é verdade, então ele vai entrar aqui. Ou seja, ele vai mostrar uma mensagem valor digital, vai apagar a linha 2 e vai mandar mostrar o nosso valor 100. Em seguida, olha o que ele faz. Ele pega o valor de mapa, que é 100, e atribui a nossa variável referência, ou seja, agora a referência tem 100. O que é que significa isso? Significa dizer que ele só vai entrar aqui agora para mostrar um novo valor quando esse valor for... O valor de mapa tem que ser 105 para que ele seja maior ou igual, ou tem que ser menor. Então ele vai conseguir entrar, ou seja, para ele entrar aqui agora, o nosso valor 100, ele tem que variar mais ou menos. Então é para isso, para garantir que ele não fique entrando sempre aqui dentro dessa condição. Agora que você compreendeu o porquê de eu utilizar esse conceito de referência, para evitar que ele fique sempre entrando aqui e mostrando valores aleatórios, de forma muito rápida, vamos compreender agora o processo de gravação e mostrar o valor na tela do usuário. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos entender é que aqui eu faço a leitura do botão de gravar, que é referente a esse pino botão grava, que é o pino de número 8, e aqui eu faço a leitura do botão 9, que é o pino de mostrar valor. Pois bem, agora vamos entender aqui que eu tenho uma condição. Eu tenho uma condição se o botão mostra for igual a 0 e estado mostra for igual a 1. O que é que quer dizer isso? Essa condição está me dizendo o seguinte: se o meu botão de mostrar o valor estiver em 0, ou seja, estiver desacionado, e o seu estado anterior, estado mostra igual a 1, o seu estado anterior estiver acionado, significa dizer o quê? Que nesse momento eu soltei o meu botão, mas antes eu estava com o meu botão acionado. Ou seja, o que é que eu faço? Se eu estou com o botão solto, eu mando ele atualizar o estado que antes era 1 e agora vai para 0 para informar o meu sistema que agora eu estou com o meu botão desacionado. Pois bem, vamos supor que agora ele vai testar a segunda condição. O que quer dizer essa segunda condição? Se o botão mostra valor for igual a 1 e estado mostra for igual a 0, significa dizer que atualmente eu estou com o meu botão pressionado, porque está em 1. E anteriormente ele estava o quê? Solto. Então o que ele vai fazer? Se isso for verdade, ele vai entrar aqui, vai atualizar o estado mostra, indicando que agora o botão não está mais despressionado e sim pressionado, e vai agora executar a condição CONT. O que é isso? Ele vai testar. Se o CONT for igual a 0, quer dizer que eu não pressionei o botão nenhuma vez, ou seja, ele não contabilizou nenhuma gravação. Então, ele vai mandar uma informação na tela do LCD. Ele vai dizer o quê? Sem dados na memória. Ele apenas faz o posicionamento, limpa a tela, posiciona o cursor, mostra as mensagens, espera 1 segundo. E depois disso ele limpa
a tela novamente para quê? Para imprimir a mensagem, valor digital com valor digital lido naquele momento, tá? Então ele apenas mostra essa mensagem e retorna para aquela tela, a primeira tela que a gente utilizou, que foi essa tela aqui, quando ele entrou na condição de mostrar o valor. Pois bem, feito isto, olha só, se o conte não for igual a zero, ele pode ser um conte maior do que zero, ou seja, significa dizer que eu já gravei uma informação. Se eu já tiver gravado algo, olha o que ele faz, ele vem aqui, limpa a tela do LCD mais uma vez, para que eu possa mostrar uma informação, depois da tela ser limpa, ele vai fazer um for. Para que esse for? Ele vai percorrer as posições de memória, e depois, para cada posição, ele vai ficar apresentando cada posição na nossa tela do LCD, ou seja, quando o conte é maior do que zero, ele entra e começa com essa variável igual a zero. E olha o que ele faz, ele vem aqui, posiciona o cursor nessa posição, manda mostrar o nome mensagem posição, e aqui ele manda mostrar pós mais 1. O que é pós mais 1? O pós está zero, mas para que eu não coloque posição 0 aqui, para mostrar no LCD o número 0, eu mando mostrar o valor 1, posição 1. Que geralmente a primeira posição ela tem valor 0 na memória, mas aquilo ali para a gente é a posição 1 da memória, então eu só faço incrementar com 1. Então vai aparecer posição 1 lá na nossa tela do LCD, ele vai limpar a linha 2 e vai executar essa linha. Olha o que ele faz nessa linha. Ele diz, memória PROM, eu quero ler um valor seu que é referente a essa posição. E quem é essa posição? Posição 0. Então ele vai ler a posição 0 da memória EPROM e manda mostrar no LCD. Então vai aparecer lá o valor. Posição 1, embaixo, o valor que você gravou. Logo em seguida ele dá um delay de 2,5 segundos para que você possa visualizar. E mais uma vez ele vem para cá, olha só. Ele incrementa o valor de pós e testa. O valor agora, que é 1, é menor ou que o conte? Vamos supor que conte seja 2. Então, 1 é menor do que 2, ele vem para cá e agora vai mostrar o valor referente à posição 1. Então, a gente já mostrou da posição 0 e agora a gente vai mostrar da posição 1. Então, ele vem e mostra o valor. Mais uma vez, ele vai lá, lê o valor da posição 1, mostra, dá um delay para o usuário visualizar e vem para cá e incrementa. 1 mais 1 é 2. 2 é menor do que 2. Falso. Então, veja que ele só vai mostrar as duas posições que você gravou. Então, ele vem, sai, e agora o que ele faz? Vai apagar as informações e vem aqui e vai imprimir mais uma vez aquela tela que nós mostramos aqui logo no início para ficar sempre aparecendo o valor digital lido naquele momento. Então veja que é um procedimento muito simples, esse procedimento de apresentar os valores. Agora a gente vai compreender como a gente faz para gravar os dados, que também é muito simples. Para que você possa gravar os dados, veja que eu tenho as mesmas condições que eu mostrei lá em cima. Veja que eu tenho a mesma condição com uma variável de controle, outra variável de controle para saber se o botão estava solto ou pressionado. E o que eu fiz foi só mudar o nome da variável. Então, essa variável de controle serve, como eu falei, para que ele entre aqui apenas uma única vez para executar esse conjunto de comandos. E ele só volte a entrar quando eu soltar o botão e ele entre aqui novamente nessa condição. Então vamos lá. Observe, se botão grava foi igual a 0 e estado grava foi igual a 1, significa dizer que o meu botão de gravar está solto e anteriormente eu estava com ele acionado. Se isso acontecer, ou seja, se eu acabei de soltar o botão e ele estava anteriormente acionado, eu agora entro aqui e atualizo o estado no meu botão de gravar, dizendo que agora ele está solto. E agora, caso eu pressione o botão para gravar, ele vai entrar aqui. Olha só, por que ele vai entrar? Porque agora o meu botão de gravar está em nível lógico 1, ou seja, vai estar acionado. E o seu estado anterior é o quê? É 0, porque ele estava o quê? Despressionado. Feito isto, ele entra aqui, atualiza o novo estado, diz que agora o botão ele está no estado de acionamento, e ele vai entrar aqui e vai fazer o seguinte, ele vai testar. Se o valor da contagem for maior que 9, o que eu tenho que informar para o usuário? Eu coloco a contagem para 10, conte igual a 10 vai me garantir que eu fique sempre fixando esse valor para que, por mais que ele incremente, ele sempre venha para cá e ele mostre o valor, o nome memória cheia, a frase memória cheia. Então ele mostra a frase memória cheia,
vem aqui na linha 133, manda limpar o LCD depois de 1 segundo para que o usuário possa visualizar a mensagem e manda mostrar mais uma vez a informação de qual é o nosso valor atual da nossa memória. E mais uma vez ele manda apresentar o nosso valor digital lido naquele momento com base na primeira tela que a gente apresentou. Feito isto, outra condição que ele pode testar é se o count for menor que 10. Se o count for menor que 10, quer dizer que ainda há posições livres na minha memória para eu gravar, então eu ainda não gravei ela toda, ela ainda não está completamente cheia. Então, quando o count é menor que 10, olha o que ele faz. Primeira coisa que ele faz, ele vai entrar aqui para gravar, então ele ainda pode gravar. Então ele entra aqui e manda gravar, ou seja, escreva um valor na memória EEPROM. Mas que valor é esse? Então vamos lá. Escreva um valor, que é esse valor mapa, na posição count, ou seja, ele vai pegar o valor da contagem naquele momento, vai utilizar como parâmetro, escreva um valor que é referente à variável mapa, na posição count da memória EEPROM. Então, se eu tiver com valor 100 e eu estiver gravando pela terceira vez, aqui vai ter 3. Então, eu vou gravar 100 na posição 3. Feito isto, ele vai para a linha 150 e aqui ele vai fazer outra gravação. Ele vai mandar escrever o valor referente à count, mas em que posição? Na posição 100, ou seja, é aqui onde ele está gravando o valor atual onde nós paramos de gravar a última vez, para que caso ocorra aquela religação do sistema, ele consiga saber onde foi que ele parou, para que ele não sobrescreva os dados. Eu te expliquei isso no início. Então aqui ele pega o valor de count e grava na posição 100, que é a posição main count. Logo em seguida ele limpa o LCD e manda uma mensagem que o valor foi gravado na posição do count mais 1, que é aquela posição atual que ele está. Ele aproveita e incrementa o contador, porque você acabou de pressionar. Ele dá um tempinho de 1 segundo e depois eu limpo a tela e logo em seguida eu volto a apresentar o valor digital lido inicialmente. Então, aqui é o final do código. Veja que é um procedimento simples, não tem nada de complexo. E agora eu quero te mostrar como é que eu fiz para montar esse projeto na bancada, para que você entenda essa primeira parte e consiga alcançar essa série de vídeos construindo o mini data logger para que você consiga implementar essa ideia em outros projetos. Então eu te convido a dar continuidade e ver todo esse projeto funcionando aqui na bancada. Vamos lá! Mas antes, quero te apresentar o site da PCBWay, uma empresa de fabricação e montagem de placas de circuito impresso, e aproveitando o momento eu vou deixar o link para que você possa acessar o site na descrição do vídeo, crie sua conta e ganhe 10 placas totalmente grátis no primeiro acesso. E aqui está o esquema apresentado com base na lógica desenvolvida, e eu vou fazer a ligação do nosso circuito eletrônico, e esse esquema ele vai estar disponível aqui no link que eu deixei na descrição para que você possa fazer o download e utilizar em seus projetos. Aqui já está sendo apresentado o valor proveniente de um potenciômetro que está simulando, por exemplo, um sensor. E aqui embaixo, se você visualizar, nós temos dois botões. Esse botão é para gravar os dados e esse botão é para mostrar os dados. Então, se eu clicar nele, ele vai informar que não há dados na memória, pois até agora nós não fizemos nenhuma gravação de informação. E se eu clicar aqui, ele vai gravar essa informação na memória. Então, eu vou clicar e vou gravar na posição 1. Se eu clicar aqui para mostrar, ele já vai mostrar o novo valor gravado. Vou alterar a posição do potenciômetro e vou salvar essa informação. Se eu clicar em mostrar, ele vai mostrar os dois valores salvos até o momento. E agora, para que você compreenda alguns detalhes do código, eu vou agora parar e vou gravar aqui 8 valores. Então vamos lá. Veja agora que eu gravei 8 valores e agora eu vou desligar o dispositivo. Então está tudo desenergizado e o que é para acontecer? Pela explicação da lógica, quando eu fizer a ligação e eu for fazer uma nova gravação, é para ele parar da última posição que eu gravei. Ou seja, eu parei na posição 8, então vamos agora. Já gravei na posição 9, ou seja, eu não voltei para a posição 0, eu não sobrescrevi os meus dados. E por fim, eu vou gravar o último valor. Então gravei o último valor na posição 10. E agora, se eu quiser gravar mais um valor,
eu não vou conseguir, porque ele já vai me informar que a minha memória está cheia, porque eu só determinei que seriam gravados 10 valores. Então veja que agora eu posso, por exemplo, clicar e mostrar os 10 valores para você. Então veja que aqui estão os 10 valores conforme apresentados e gravados. E a pergunta que eu lhe faço é como é que eu faço agora para apagar todos esses valores da memória? Então veja que esta funcionalidade ainda não está implementada. Então se você ficou curioso como eu vou implementar esta funcionalidade, eu te convido a vir fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, oferecer novas sugestões para melhorias desse Datalogger, e no próximo vídeo desta série eu irei te explicar como implementar esta funcionalidade e muitas outras funcionalidades a mais. Então fica conosco, não perca nenhum episódio e vem fazer parte do nosso grupo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.